A gente vai falar neste momento com o Sérgio Amadeu, que é sociólogo, pesquisador de redes sociais, especialista em políticas públicas, inclusão digital, professor na Universidade Federal do ABC. Olá, Sérgio, bom dia, prazer em recebê-lo. Bom dia, Marilu, bom dia a todas e todos que estão aqui nos ouvindo. Muito bom dia, Sérgio. Bom, vamos falar aqui sobre o caso do Thiago Tavares, né? Para quem não sabe, o Thiago é fundador, foi presidente aí presidente do Brasil, ele deixou o Brasil, foi para Berlim, na Alemanha, ele sofreu ameaças, né? E teve aí seu computador invadido pelo programa espião Pegasus, sofreu ameaças de morte, né? Inclusive depois que participou no dia 26 de outubro da mesa Como se estruturam as campanhas de ódio e desinformação do Seminário Internacional Desinformação e Eleições do Tribunal Superior Eleitoral. O Thiago Tavares tem 20 anos de carreira, foi conselheiro do Comitê Gestor da Internet no Brasil, é membro do Conselho de Administração do NIC.br, Núcleo de Informação e Coordenação do .br, e é membro titular do Conselho Consultivo sobre Internet e Eleições do Tribunal Superior Eleitoral. Então, a gente está falando de uma pessoa extremamente qualificada e que teve aí essa ameaça, e a gente vai repercutir isso com o Sérgio Amadeu. Sérgio, como é que você viu tudo isso provocado aí pelo Pegasus? Então, Marilu, o que é recorrente no Brasil, desde que Bolsonaro assumiu, é que vários jornalistas e ativistas do meio ambiente, defensores de direitos humanos, eles têm sido ameaçados, e muitos deles, e dessas jornalistas, várias, eu não vou citar o nome, saíram do país. Pesquisadores também, né, foram ameaçados, tiveram agressões às suas famílias, e o Thiago é vítima disso. Ele construiu aqui no Brasil uma organização de defesa dos direitos dos adolescentes e das crianças na rede, a SaferNet, que depois ampliou, e com a onda de desinformação, ele utilizou, e a SaferNet contribui para mostrar que o discurso de ódio é articulado com a desinformação. Muitas vezes são os mesmos grupos que fazem isso, né? E, obviamente, ele mexeu com a sua exposição com os interesses dessas milícias digitais, esses grupos. Agora, o que me chama muito a atenção mesmo é como a articulação desses grupos com organizações dentro do Estado. E uma outra coisa que me chama a atenção é por que o Ministério Público até agora não tomou medidas para saber quem colocou o Pegasus no celular do Thiago Tavares. Será que o Thiago Tavares está sendo investigado por algum órgão do governo federal? Essa é a minha pergunta. Ou por um sistema de inteligência, porque o sistema de inteligência no Brasil ele está sendo desvirtuado. Ele não defende os interesses do país diante de interesses estrangeiros, diante de grupos terroristas ou mesmo de grupos que têm interesses em destruir a economia do Brasil ou destruir o sistema democrático no Brasil. Ele não atua em relação à defesa nacional. Ele atua com a velha doutrina de segurança que voltou com esse general Heleno, com esses caras aí, inclusive com Vilas Boas, eles rompendo o livro branco de defesa da informação, de segurança, de defesa nacional, o inimigo interno voltou. Então, na verdade, o Centro de Inteligência do Exército, o Centro de Inteligência da Marinha e da Aeronáutica pode ter instalado Pegasus. Agora, a troco de quê? Por que o Thiago é alvo? Então, na verdade, é preciso de uma investigação, é preciso de uma CPI. E mesmo antes de instalar essa investigação, eu acredito que os deputados que defendem a democracia deveriam chamar no Congresso Nacional para ouvir o representante ou os representantes da empresa israelense que desenvolve o software de intrusão, de espionagem, de ciberguerra
chamado Pegasus. Ele entra no celular, na máquina da pessoa, sem que ela saiba. Ele entra, você não precisa instalar nada, ele entra e ele gradativamente vai aproveitando e vai entrando nos vários dispositivos instalados, nos apps, e vai passando essas informações para uma central do Pegasus, que distribui para quem a contratou. Na verdade, a NSO sabe quem está espionando o Thiago Tavares. Então, esse representante legal da NSO tem que ser chamado aqui, porque isso é ilegal. Aí você vai dizer, olha, mas pode-se organizar investigações criminais. É verdade, mas que me conste, o Thiago não é um criminoso. Então, eu quero saber quem está investigando o Thiago, quem está ameaçando o Thiago. E mais, uma outra coisa, será que a NSU vendeu para as milícias digitais ligadas ao Bolsonaro e agora esse Pegasus está com o crime organizado? Essa é a minha pergunta. Então, é gravíssimo o que aconteceu. É muito grave, porque se vocês que estão nos ouvindo acham que se o Thiago está sendo investigado, né, porque ele é um defensor dos direitos da criança e do adolescente, ele é um defensor da informação de qualidade, não da desinformação. Imagine quem defende o direito das comunidades quilombolas, o direito dos indígenas, dos direitos humanos, que é alvo dos generais ligados ao Bolsonaro. Então, eu queria dizer o seguinte, por que o Exército, que você deve se lembrar, né, Marilu, que em 2013, na verdade, desculpe-me, em 2016, o Exército pegou um capitão e se infiltrou via Facebook num grupo de adolescentes. Reuniu esses adolescentes no Centro Cultural São Paulo, no dia de uma manifestação contra o Temer, e junto com a segunda sessão da PM, prendeu, tinha até ônibus, prendeu. E olha o que é o Exército Brasileiro. Ele põe um capitão para prender adolescentes, gente. Dizendo que esses adolescentes eram de alta periculosidade. Nenhum tinha ficha na polícia. Eram manifestantes, pessoas contra o vampirismo do Temer, contra o golpe, contra esse Estado absurdo que estava se organizando. E eles foram presos. E o capitão, não é mais capitão. O capitão Botelho, ele agora é major. Ele foi condecorado com bravura por prender adolescentes no Centro Cultural São Paulo. Tenha paciência, Marilu. Esse pessoal, se a gente não fizer nada, esses caras que não servem para defender o país podem estar construindo, inclusive com o projeto de lei do Bolsonaro, você deve... Olha como as coisas se articulam, Marilu. O Bolsonaro quer criar uma polícia política ligada diretamente a ele. Então ela vai ter Pegasus, vai ter Guardião, vai ter os inúmeros intrusores e tecnologias de vigilância à sua disposição, mais quem ele requisitar, que era o texto do projeto. Então isso é muito, muito grave. Então eu pergunto, Marilu, cadê o Ministério Público? Cadê o Ministério Público de Direitos Humanos? Onde estão os deputados para chamar no Congresso Nacional esse representante da NSO? Porque a NSO, você lembra, quando Carlos Bolsonaro queria passar para o ministro terrivelmente evangélico da Justiça a licitação de um aparato de espionagem, o Carlos Bolsonaro, a imprensa divulgou amplamente isso, queria tirar o Pegasus lá dos órgãos que já tinham o Pegasus e fazer uma licitação. O que é curioso é que a NSO falou, não vou participar. Só que a licitação já ocorreu. Quem ganhou a licitação? Que aparato de segurança foi comprado? Quer dizer, é um absurdo que nós estamos vivendo no país hoje. E isso derrete a democracia e o pessoal fica... Sabe que a Arábia Saudita mate ativista de direitos humanos e antes vigios usando Pegasus? Nós já sabemos que o governo autoritário, antes aí do
os governos do México usavam em uma ligação estranha com o crime organizado para também matar jornalistas, a gente sabia. Agora, nós vamos deixar o Pegasus navegando no Brasil livremente? Exato. O Sérgio, inclusive, entrando nessa seara já da política mesmo, né? A gente tem uma notícia aqui, com esse alerta, né, que você está fazendo para evitar esse tipo de coisa. Notícia aqui de Pegasus pode espionar de 2022, né? O jornalista está realmente atrás disso. E eu estou lendo uma notícia de que os advogados Valesca Teixeira Martins e Cristiano Zanin, aspas, né? Infelizmente tem gente que propaga desinformação. A Lava Jato jamais comprou ou negociou o sistema Pegasus, né? Enfim, disse aí o deputado federal pelo partido do Podemos, e, enfim, o próprio ex-presidente Lula deve ter sido aí alvo pelo que a gente está vendo aqui, Valesca Teixeira e Cristiano Zanin. Nós tivemos um pequeno problema aqui de conexão. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos para a entrevista de Marilu Cabanhas com o Sérgio Amadeu. Esta é a Rádio Brasil Atual. Rede Brasil Atual, Rádio Brasil Atual, TVT e Brasil de Fato apresentam Em Defesa da Saúde do Trabalhador, com a doutora em Saúde Pública, Maria Maeno. Mulheres grávidas em home office podem ser afastadas do trabalho antes do parto por decisão da empresa? O afastamento do trabalho deve ser visto sempre como um direito da trabalhadora gestante no sentido de proteger a sua saúde ou a saúde do feto, nunca como um dever ou uma prerrogativa da empresa. A trabalhadora gestante, segurada do INSS, tem direito a se afastar em qualquer tempo, antes do parto, mediante um atestado médico que justifique a necessidade do afastamento. Isso vale para o trabalho em regime remoto ou home office. Há uma lei importante, a Lei 14.151 deste ano, 2021, que determina que a gestante, durante esta emergência de saúde pública de Covid que nós estamos vivendo, ela deve ser afastada do trabalho presencial e colocada em trabalho remoto sem prejuízo de sua remuneração. Isso vale também para o caso da não aplicabilidade do trabalho remoto, isto é, para aquelas atividades de trabalho tipicamente presenciais, como trabalho doméstico e trabalho industrial. Ela deve ser afastada do trabalho sem prejuízo da remuneração. Rede Brasil Atual, Rádio Brasil Atual, TVT e Brasil de Fato apresentaram Em Defesa da Saúde do Trabalhador, com a doutora em Saúde Pública, Maria Maeno. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Bom, retomando aqui a entrevista com o Sérgio Amadeu, a gente estava falando sobre a manifestação dos advogados do ex-presidente Lula, Valesca Teixeira Martins e Cristiano Zanin, dizendo que a Operação Lava Jato teve contato com diversas armas de espionagem
incluindo o Pegasus. Queria que você comentasse a afirmação dos advogados do ex-presidente Lula, Sérgio. Olha, eu não tenho acesso a essas ações da Lava Jato, até porque a Lava Jato, o que eu tive acesso é uma operação completamente ilegal, né? Ilegal. Agora, eu queria dizer o seguinte, provavelmente eles usaram do Guardião ao Pegasus, certamente, porque eles tinham uma equipe chefiada pelo Dallagnol, pelo Ministério Público, e eles tinham uma base, inclusive, legal para atuar sobre isso, infelizmente, né? Eu queria até dizer que você tem uma lei que as pessoas prestam pouca atenção nisso, que é a lei do crime organizado, a 12.850, de agosto de 2013. Essa lei, ela define organização criminosa. Eu só vou ler a definição de organização criminosa para você ter uma ideia, né? Considera-se organização criminosa associação de 4 ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, cujas penas sejam superiores a 4 anos ou sejam de caráter transnacional. Você imagine o Exército, ou o Dallagnol, ou a Lava Jato, considerando uma associação de trabalhadores ou um sindicato de trabalhadores rurais ou urbanos, com esse tipo de definição, ela pode ser enquadrado como, se você combinar com a lei antiterrorismo, por exemplo, como organização criminosa. E aí, se você for ler a lei, permite comprar equipamentos sem licitação, para invadir eletronicamente, à distância, os aparelhos das pessoas. Então, eu insisto nisso a todas e todos que estão nos ouvindo. A democracia não convive com esse grau de intrusão. Nós não podemos permitir que o Brasil tenha professores, educadores, educadoras, ativistas, pesquisadores, cientistas médicos submetidos a uma vigilância completamente totalitária, absurda. Então, é preciso rever essas legislações e quando você vai definir quem é alvo de uma operação criminal, por exemplo, quando você fala assim, o que é um roubo, o que é um furto, você define o que é claramente. Agora, quando você deixa coisas genéricas, você permite que a arbitrariedade atue. Então, nós podemos também pensar assim, mas qualquer país tem um serviço de inteligência. É verdade, mas o país tem um serviço de inteligência que atua, os países democráticos, contra ameaças externas. Mas aqui no Brasil, a doutrina que vem lá de antes da ditadura militar foi retomada. O inimigo é interno, o inimigo é o povo. O inimigo é o estudante que vai na manifestação, gente. Então, esses militares que ganham muito dinheiro, e esses generais que vocês viram o nível, né? Só olhar o Pazuello, que é o cara de uma atividade importante de logística, só ver o nível daquela pessoa. Esses caras, eles ganham muito dinheiro, mas não é para preparar o Brasil, para proteger a sua fronteira, para evitar a degradação ambiental, não. O Heleno acaba de mandar mineradores jogarem mercúrio no rio. Aí você fala, não, ele não mandou. Sim, mas ele liberou a exploração de novos, vamos dizer, mineração na Amazônia, né? Garimpos, que eram ilegais, passaram a ser legais com esse tipo de gente. Então, eu queria dizer o seguinte, nós precisamos ter um começo. O caso do Thiago Travares, Marilu, ele precisa ser assumido por alguns deputados que defendem a democracia, e insisto,
os representantes legais da NSO e dessas empresas de espionagem, elas precisam sentar ali e dizer se elas não vendem para organizações criminosas, para as milícias, se elas não vendem para quem vai, para a campanha que vai investigar a outra, entendeu? É preciso que nós tenhamos essa ação imediatamente, porque talvez o Ministério Público ele está subordinado a uma lógica aí lamentável, né? Mas ele deveria defender a lei. O que está acontecendo com o Tiago Tavares, o que aconteceu com ele, e aconteceu com a Patrícia de Campos Melo, e aconteceu com tantas pessoas que eu não... É uma lista muito grande que continua acontecendo, nos leva a crer que tem milhares de pessoas que têm o Pegasus instalado em seus computadores. Aí você fala, mas será? Então, é preciso que se investigue imediatamente. E o caminho é a NSO. A NSO tem que ser considerada uma empresa perigosa para a democracia. Essa que é a questão. Não só ela, como esses desenvolvedores de intrusores, de aparelhos de guerra cibernética. Estes sim invadem a máquina das pessoas. Estes sim colocam em risco a própria defesa do direito que qualquer um tem que ter de conversar com o seu advogado. E nós estamos vendo aí com os advogados de Lula que eles podem ter sido devastados, investigados, violados. Então a OAB tem que tomar uma providência também. Porque nós não podemos admitir que a gente está brincando de Netflix, isso é um filme americano, onde o herói está correndo atrás. Na verdade, os heróis são a população que estão resistindo a um governo tão draconiano, tão agressivo, violento, que coloca em risco, e que, como todos sabemos, é a fonte principal de desinformação no Brasil. Chama-se Jair Messias Bolsonaro. Quando, Marilu, as pessoas falam assim para mim, mas nós precisamos de prova da desinformação, aí eu preciso pegar a tiazinha lá de Taubaté. Gente, as provas, primeiro que a maior parte delas, como uma pesquisa mostrou recentemente, em relação ao Telegram, mas serve para o WhatsApp, eles recortam as mentiras ditas pela tropa de elite do Bolsonaro, pelos desinformadores que estão no YouTube, recortam e jogam nos dutos do WhatsApp, do Telegram. Então, a fonte está clara da desinformação. É o próprio Jair Bolsonaro, que disse que se você tomasse vacina, você poderia se fragilizar com a síndrome de deficiência imunológica, que o que não tem, ele desvirtua uma matéria e coloca em risco uma campanha que só pode dar certo se as pessoas se vacinarem, porque vacina não é uma atitude individual. E é curioso que eles falam, liberdade e tal. Liberdade, então, se você quiser, Marilu, você pode andar na contramão, porque você é bolsonarista e quer ser livre. Não, eu não gosto que essa rua seja uma mão só. Eu vou andar na contramão. Quer dizer, é isso, então? Você faz o que quer ou você vive em sociedade? Para proteger a segurança da sociedade, as pessoas precisam tomar vacina. E, na verdade, o que o Tiago fez lá foi mostrar a gravidade da desinformação, e para isso ele foi vítima de ameaça de morte, ele com a família dele. Então, é preciso parar com isso, antes que isso não dê para parar, porque o nazismo na Alemanha começou assim. Eles vão ganhando espaço, vão intimidar, as pessoas vão ficando com medo, o medo tem que virar ação. E eu conclamo os nossos deputados, os democratas, suprapartidariamente, quem defende a democracia tem que chamar a NSO ali, o seu representante legal, porque eles não são uma empresa brasileira, é uma empresa israelense, e eles têm que ver quais verbas secretas geraram a compra de equipamento. Quem tem esse equipamento no governo federal? Essa que é a questão. Perfeito.
E muito bem, com esse alerta a gente encerra aqui a entrevista, que a gente já está no finalzinho do programa, mas a gente vai voltar a se falar certamente, vamos repercutir isso com os políticos, com deputados, senadores, para a gente dar sequência a esse alerta que você está fazendo neste momento aqui no Jornal. Sérgio, muito obrigada, um forte abraço para você. Abraço, tchau Marilu, tchau a todas. Tchau, querido. Falamos aqui com o Sérgio Amadeu, ele que é pesquisador de redes sociais, professor da Universidade Federal do ABC. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.